Olá pessoal, então aqui na nossa segunda parte da aula, eu vou comentar agora um pouco sobre o calor específico e ao final fazer algumas atividades, né, envolvendo calor sensível e calor específico. Então vamos lá. Então, coloquei aí dois objetos, vale destacar que eles são de materiais diferentes, viu? Materiais diferentes. Por que é que eu estou dando esse destaque? Porque, ó, como eles são de materiais diferentes, vocês devem lembrar, né, pelo que foi comentado na aula anterior, que o calor específico, né, será diferente também, tá certo? Então vamos lá. O que é que eu quero mostrar aqui? Os dois objetos, inicialmente, eles vão receber a mesma quantidade de calor. Então vou colocar eles para receber a mesma quantidade de calor, lembrando que eles vão possuir também a mesma massa, certo? Então, ó, eles têm a mesma massa e também vão receber a mesma quantidade de calor, certo? Por que é que eu estou dizendo isso? Como eles vão receber a mesma quantidade de calor, digamos que inicialmente ambos estavam a uma temperatura de 10 graus Celsius. Forneci calor a eles. Aí a pergunta é: será que essa temperatura final, será que vai ser a mesma para os dois objetos? E aí, o que é que vocês acham? A quantidade de calor é a mesma, a massa é a mesma, o calor específico vai ser diferente. Aí a pergunta é: será que a quantidade de calor, a variação de temperatura, quer dizer, vai ser a mesma? Aí, pessoal, vocês devem lembrar que, como o calor específico é diferente, essa temperatura final também vai ser diferente na situação em que eles recebem a mesma quantidade de calor e possuem a mesma massa, tá certo? Digamos que o primeiro corpo aqui ele tem um calor específico de 1 caloria por grau Celsius. E o segundo corpo aqui, ó, digamos que ele tem um calor específico de 2 calorias por grau Celsius. 2 calorias, né, gramas por grau Celsius, perdão. Isso quer dizer o quê, pessoal? Aquele corpo que tem o menor calor específico, ele sofrerá uma maior variação de temperatura. Como assim, professor? Lembram da fórmula do calor sensível? A fórmula era essa daqui, né? Quantidade de calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura. Eu vou isolar aqui a variação de temperatura. Então vai ficar assim, ó. Variação de temperatura é a quantidade de calor sensível dividido pela massa vezes o calor específico. Ó, como eu disse, se a quantidade de calor sensível dos dois corpos é a mesma e a massa é a mesma, isso aqui é o que? Isso aqui é uma constante. Ó. Isso aqui vai ser uma constante. E observem que o calor específico está no denominador. Então, pessoal, daí a gente vai concluir o quê? Que quem tiver o menor calor específico, ó, não esqueçam isso, ó, quem tiver o menor calor específico vai possuir a maior variação de temperatura,
Tá certo? Ó, quer ver? Ó, vamos fazer o teste aqui. Ó. Variação de temperatura é igual. Como a quantidade de calor sensível sobre a massa é uma constante, então vai ficar assim, ó, K, que é uma constante, né, sobre calor específico. Para o corpo 1, o calor específico é 1, né, o que eu botei lá. Então ficaria K sobre 1. E para o corpo 2, o calor específico é 2, né? Então, ó, K sobre 2. Ou seja, se você está dividido por 2, o resultado é menor, não é? Então, realmente, vai de acordo com isso aqui, ó. Quem tem o menor calor específico vai sofrer uma maior variação de temperatura. Só entender aqui a questão do conceito, né, desse calor específico. O que quer dizer uma caloria grama por grau Celsius? Quer dizer que 1 grama dessa substância, para ter um aumento de 1 grau, ela precisa receber 1 caloria. Já no outro corpo aqui, ó, se são 2 calorias grama por grau Celsius, quer dizer o quê? Que 1 grama desse corpo, ele não para ele aumentar 1 grau, ele precisa receber agora 2 calorias, tá certo? Então não esqueçam, quanto menor o calor específico, maior a variação de temperatura. Em que situação? Quando eles tiverem a mesma massa e receberem a mesma quantidade de calor. Professor, e se o calor específico for maior? Aí é o inverso. Ó. Quanto maior o calor específico, menor é a variação de temperatura. Tá certo? Então não esqueçam essa informação, beleza? Então só para a gente terminar aqui, eu vou fazer aqui 2 exercícios envolvendo quantidade de calor sensível e calor específico. Então vamos lá. Qual a quantidade de calor para elevar a temperatura de 500 gramas de chumbo, aqui o calor específico do chumbo, né, de 20 até 60? Então aqui, pessoal, ele quer saber a quantidade de calor sensível. Então, ó, quantidade de calor sensível é a massa, calor específico, variação de temperatura. Vamos substituir aqui, ó. Quem é a massa? 500 gramas. Já está em gramas, então, ó, vou colocar aqui o 500. Calor específico é 0,030. Pessoal, esse zero aqui, ó, você pode eliminar ele. Então, ficaria 0,03. E a variação de temperatura, ó, foi o aumento aqui no caso. Ó, ele foi de 20 até 60. Então, a variação de temperatura é só você subtrair 60 menos 20, 40. Pronto. Então, essa quantidade de calor sensível vai ser igual a quanto aí? Ó? 500 vezes 0,03 vezes 40. Então, isso aí vai ser igual a 600 calorias. Certo? 600 calorias. Professor, eu não consigo fazer assim direto. Tem outra maneira? Você pode transformar esse 0,03 em fração. Ó. Outra maneira seria assim, ó. 500 vezes 0,03, como são dois números após a vírgula, ó. Então é a mesma coisa que 3 sobre 100 vezes 40. Ó, os dois zeros do 500 cancela com os dois zeros do 100. 5 vezes 3 é 15, né? Então vai ficar 15 vezes 40. E 15 vezes 40 é igual a 600 calorias. Tá certo? Então essa é a quantidade de calor sensível. Questão de número 2. Um bloco de 2.000 gramas é submetido a um resfriamento, passando de 50 para 0 graus Celsius. Nesse processo são retiradas 400 quilocalorias do bloco. Calcule o calor específico. Pessoal, ele está pedindo o calor específico, então vamos lembrar da fórmula lá da quantidade de calor sensível, né? Eu coloquei aqui na questão 1, ó, quantidade de calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura. Como eu quero o calor específico, eu vou isolar ele aqui na fórmula. Então ficaria assim, ó. Calor específico é igual a quantidade de calor sensível
dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Certo? Então, calor específico. Agora vamos fazer as substituições aqui. Ó, como ele perdeu calor, essa quantidade de calor sensível é negativa. E esse K aqui indica uma multiplicação por 1000. Tá certo? Por exemplo, uma pessoa tem, trazendo aqui para os nossos Instagrams aí da vida, né? Ó, uma pessoa tem 100k de seguidores. Isso quer dizer o quê? Que ela tem 100 mil seguidores, né? Então aí, ó, se retirou-se 40k quilocalorias, quer dizer que foram retiradas 40 mil calorias. Como foram retiradas, aqui a gente vai colocar um sinal negativo, ó, menos 40 mil. A massa é 2.000, né? Variação de temperatura. Ó, variação de temperatura foi do 50 para o zero. E sabemos que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, vai ser 0 menos 50. Então, a variação de temperatura é igual a menos 50 graus Celsius, né? Então, vou colocar aqui, ó, menos 50. Logo, o calor específico vai ser quanto? Ó, eu vou cancelar esses zeros aqui. São quantos zeros no numerador? 4. Quantos zeros no denominador? Também 4. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o que é que vai sobrar aí? 4. Aliás, e o menos aqui eu posso cancelar também, ó. Menos com menos aqui ficaria mais, né? Então vai ficar assim, ó. 4 dividido por 2 vezes 5, né? Que é igual a 4 sobre 10, que é igual a 0,4 calorias gramas por grau Celsius. Então, só para finalizar, qual é o significado físico desse 0,4 calorias gramas por grau Celsius? Quer dizer o quê? Ó? Que 1 grama desse objeto, desse corpo aí, para ele sofrer um aumento de 1 grau Celsius, ele precisa receber 0,4 calorias. Professor, e se fosse para ele diminuir em 1 grau Celsius? Aí ele teria que perder 0,4 calorias. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza a aula, né? Espero que eu tenha esclarecido aí alguma dúvida de vocês, tá certo? Então um grande abraço e até a próxima.